povo querido da minha Baixada, tudo bem com vocês? Queridos, eu quero me apresentar primeiramente. Meu nome é Milton, eu sou nascido na cidade de Santos, mas praticamente vivi a minha história toda na cidade de São Vicente. Sou criado aqui nessa cidade e me orgulho muito de ser um vicentino de adoção, mas um vicentino que foi acolhido desde criança, onde eu passei a minha infância, onde eu passei a minha idade de adolescente, onde eu casei, onde eu criei meus filhos. E eu agradeço a cidade de São Vicente por tudo isso. E agora, de alguma forma, eu quero dar minha contribuição. Você vai olhar no meu vídeo, no meu canal, o canal chama-se Info Brasil, ou seja, Informações Brasil, mais direcionado para a cidade de São Vicente. Eu quero também deixar bem claro aqui que o objetivo dos meus vídeos não são criticar políticos, administradores públicos, não é criticar a prefeitura, não é criticar governo, não é criticar moradores, nada disso. Mas a intenção desses vídeos que eu pretendo colocar é mostrar para a nossa cidade que nós precisamos mudar. A cidade de São Vicente precisa mudar. Nós estamos vivendo um ano que ainda não começou a ênfase, mas estamos vivendo um ano de eleições. Não estou aqui nem para falar de quem é candidato, nem para falar de quem está no governo. Mas eu estou aqui para falar dos problemas que eu entendo que a cidade de São Vicente tem e que, de alguma forma, seja o prefeito atual ou seja o que vir após ele, precisa dar uma atenção para aquilo que a gente está pedindo. A cidade de São Vicente vive muitos problemas. Se você olhar a cidade de uma ponta a outra, até mesmo nos locais onde são considerados áreas nobres da cidade, tem muitos problemas para ser resolvido. E claro que a prefeitura não tem condições de resolver tudo. Nós não temos mão de obra qualificada para todos os problemas da cidade. Isso nós vemos nas maiores cidades do mundo. Isso não é só em São Vicente, Santos, Cubatão ou em qualquer outra cidade, Nova York, Paris, não importa. São problemas que nós vamos ter que enfrentar. E quando tem alguém que se propõe a mostrar esse problema, e não é só mostrar um problema, nós temos que mostrar um problema e apresentar também uma solução para ele. Porque a partir do momento que nós criamos um problema, mas não temos solução, nós acabamos fazendo parte dele. Somos parte do problema também. Então, queridos, o objetivo deste meu vídeo, o objetivo deste meu canal é, de alguma forma, ajudar a cidade de São Vicente. Talvez em alguns momentos vai ser entendido como crítica. Vão entender que, olha, o Milton está criticando a prefeitura porque não fez isso ou não fez aquilo. Olha, o Milton está criticando aí a Defesa Civil porque está deixando isso acontecer. Olha, o Milton está criticando o CETRAN, o CET, porque não está fazendo isso ou aquilo. E com certeza tem muitas coisas que nós temos que consertar nessa cidade. Eu pretendo começar falando do bairro onde eu moro, mostrando algumas situações. Nós temos aqui próximo a Ponte dos Barreiros, que é um problema que foi gerado ao longo dos anos e aquilo poderia ser diferente se tivesse os cuidados necessários que a população não, mas a prefeitura precisaria ter dado. Eu lembro da inauguração, aproximadamente, eu não vou precisar a data, aproximadamente há 25 anos atrás, a Ponte dos Barreiros aqui em São Vicente, a travessia rodoviária da Ponte dos Barreiros, eu me lembro que eu não vi nenhuma placa marcado isso, mas como eu sou da área da construção civil, como eu tenho muito, na época eu estava muito envolvido com isso, inclusive a empresa que eu trabalhei fez parte de um módulo desse projeto, que foi na época quando estávamos fazendo o acesso para chegar ao bairro do Rio Branco, ao Quarentenário Rio Branco. A empresa que eu trabalhava na época, nós fizemos parte, eu comandei serviço ali com algumas equipes, fazendo a parte na nossa área era a área de drenagem. Nós estávamos fazendo guias, sarjeta, que são infraestruturas para uma obra de pavimentação. E eu me lembro que aquilo ali era muito comentado, dizendo a prefeitura vai ter que ter os cuidados de não permitir passagem nesse lugar de veículos de carga com mais de 2 eixos. Mas o que nós não vimos ao longo desses anos foi isso. A vontade, caminhões, carretas dirigindo, passando ali, simplesmente no começo, quando a obra ainda era nova, recente, ela estava com todo o seu vigor, toda a sua estrutura bem preparada, só que chegou um momento em que esta obra começou a deteriorar. E aí entra a questão,
Quem deveria ter tomado as devidas providências? Eu, que sou da população, os moradores do Rio Branco e área continental, que viajam para cá todos os dias para os seus trabalhos? Não, não somos nós. A prefeitura tinha que ter um departamento de verificação, de fiscalização das infraestruturas da nossa cidade para que isso fosse evitado. Veja bem, recentemente nós vimos nos noticiários viadutos de São Paulo que estavam quebrando, a junta de dilatação deles estava rompendo naquele local, estavam criando degraus muito altos, que inclusive teve um que deu um degrau que deu mais de 1 metro, ficou interditado durante vários meses. E isso, por quê? É falta de manutenção. A cidade de São Paulo também tem o mesmo problema, mas eu quero só usar como exemplo, mas quero focar aqui em São Vicente. Eles estavam esperando o quê? Que acontecesse a mesma coisa que aconteceu lá? Mas isso, queridos, o que é? Isso é questão de preservação, isso é questão de manutenção, coisa que nunca foi feita. Hoje a gente vê as filmagens da Ponte dos Barreiros, na parte de baixo, quando aparece na televisão, está terrível, está horrível aquilo ali. Quem anda lá em cima não percebe, mas se a pessoa olhar lá embaixo, ela vai se horrorizar, vai falar, eu não passo mais nessa ponte com o meu carro e nem a pé. Então, isso precisa ser falado. Então eu quero estar trazendo sobre essas questões. Hoje a providência já está sendo tomada com relação à Ponte dos Barreiros. Claro que na minha opinião está muito lento, porque eu já falei numa postagem que eu fiz, que quando foi contratada a empresa de tecnologia para fazer a verificação, já certificando-se da necessidade da reestruturação, já deveria ser feito um projeto, não teria que estar esperando o que fazer. Vamos cuidar do projeto, o projeto é o primeiro. E aí depois a gente começaria a pensar, foi procurado o governo municipal, o governo federal, para que eles pudessem estar ajudando, e já está liberada essa verba, isso é público, todos que estão aí assistindo televisão sabem. Tem uma deputada que outro dia eu vi um vídeo dela também falando que aquilo já está liberado. Então o que precisa agora, o que é? Arregaçar as mangas e mostrar para o povo de São Vicente que a prefeitura está trabalhando. Não adianta ficar arrumando desculpa. Desculpa não vai trazer concreto para aquela ponte, não vai melhorar a ferragem, a estrutura dela. Desculpa não vai ajudar o povo que mora na área continental a vir trabalhar. Aquele carrinho que colocaram ali, com aquele monte de gente ali para pedalar, aquilo ali deve estar até ajudando em algumas coisas, em alguns momentos, mas não é geral. O nosso povo está tendo que sair quanto tempo mais cedo de casa? Então tem tudo isso. Quando nós olhamos aqui na passagem aqui da linha amarela, você vem na linha amarela, depois que você vem Centro Bairros, você passa debaixo do viaduto da Imigrantes, que é os nossos viadutos aqui. Aí você tem uma entrada à sua esquerda. Essa entrada à esquerda agora tem uma placa de proibição, ou seja, ela não pode entrar ali. Ali é só saída para você pegar sentido esquerda indo para o lado da Cidade Náutica. Se você for para o lado do centro, antes de você atravessar quem está aqui nos bairros da Vila Mateu Bem, você tem que entrar à direita sentido centro. Agora o que eu queria dizer? A prefeitura coloca aquela sinalização e não coloca mais, e não põe ninguém para monitorar. Simplesmente aquilo ali, ó, virou casa de mãe Joana. CT está ali, não está adiantando, a CT não está ali, aquilo não está adiantando de nada. Até a hora que tiver um acidente grave, aí todo mundo vai lembrar que aquela placa estava lá. Aí vão querer trucidar a pessoa que se envolveu naquilo, principalmente se essa pessoa estiver num carro e a outra pessoa que sofreu o acidente for alguém que estiver a pé ou de bicicleta. Ou, se de repente forem 2 carros e um dos carros for o carro de algum doutor fulano. Aí o cara tem dinheiro para pagar e ele vai cair de pau em cima daquele que não pode. Mesmo que ele esteja errado, ele acaba se dando bem, que é muito normal no nosso país. Então eu peço para a prefeitura, nesse momento, quando a gente estiver ouvindo esse vídeo, que possa chegar neles, que eles tomem uma providência nisso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Quando foi construído o VLT, que foi feita a linha amarela ali, ficou daquele jeito organizadinha, bonitinha, já vi a linha amarela, fizeram o VLT, eu quero deixar outra coisa aqui,
Eu trabalhei, como eu falei, na área da construção civil. Eu trabalhei numa cidade onde um dia nós fomos fazer um trabalho do Estado naquela cidade. O pessoal da prefeitura, a fiscalização já me conhecia. Eu estava montando o canteiro de obra quando uma pessoa da fiscalização de obras me procurou. Falou assim: Milton, o que vocês vão fazer aqui? Eu expliquei o que nós íamos fazer. Ele falou: eu preciso do edital de vocês para saber exatamente o que vocês vão fazer. Eu quero um contato com a fiscalização de vocês. Nós precisamos, a cidade precisa saber o que está sendo feito. Eu falei: tudo bem. Dentro daquilo que nós temos, como nós fazemos dentro das empresas, fizemos um documento, apresentamos os documentos que ele havia me pedido, levamos na prefeitura, entregamos no setor, protocolamos e trouxemos uma cópia dizendo: olha, entreguei o que ele me pediu. Eu pensei que era só aquilo, mas não. Nós passamos aquela obra, fazendo aquela obra em um ano e meio mais ou menos. Durante um ano e meio nós tínhamos 2 fiscais ali na obra, fiscalizando o que nós estávamos fazendo. Eles não estavam ali por causa da qualidade do trabalho que nós executávamos. Quem cuidava disso era quem contratou a obra. Eles estavam ali para ver como nós estávamos tratando com a população. A fiscalização deles estava ali por quê? Porque era poeira na rua, era a rua que nós quebrávamos e a população reclamava, eles queriam que fizesse aquilo o mais rápido possível para recompor. Eram ruas que nós obstruíamos por causa de algum trabalho e eles nos fiscalizavam para que aquilo não seguisse por muito tempo. Era algum tipo de trabalho que nós estávamos fazendo que o morador percebia que aquilo ia trazer problema para eles. Fiscalização vinha em cima de nós e vamos discutir, vamos chegar num acordo para saber o que nós vamos fazer. Agora, eu não vi isso durante a época que estava sendo construído viaduto, VLT. Por quê? Nós que moramos aqui na Vila Mateu Bey, eu tenho 2 recursos para chegar no beira-mar. Ou eu vou lá nos confins da Náutica, ou eu vou quase no centro de São Vicente, no meio de um trânsito muitas vezes infernal, dias de chuva, aquilo ali enche, você não tem como passar. Infelizmente, a Prefeitura de São Vicente permitiu que essa obra fosse feita e aparentemente, eu não vou afirmar, eles não colocaram a mão em nada para pelo menos orientar: olha, eu preciso de uma saída aqui, uma entrada aqui. Ah, mas não pode. Ponha no seu projeto, o prefeito é o dono da cidade. Se eu sou o prefeito de uma cidade dessa, peraí, meu amigo, você está fazendo uma obra na minha cidade. Eu tenho direitos dentro dessa obra, porque sou eu que vou ter que manter isso aqui depois. Então você tem que concordar comigo. Então acho que, na pior das hipóteses, o prefeito tinha que ter sentado com os organizadores desta obra, quando fizeram o VLT, e falar: olha, aqui nós temos um bairro que o acesso deles antes era esse. E agora nós temos que manter esse acesso para o beira-mar. E ali podia ser feito uma coisa bem feitinho, sinalizado, com farol, ia ficar uma coisa excelente. Talvez nem tanto por causa do farol, porque na outra parte não tem, agora que está tendo. Mas que fosse uma coisa em que nós que estamos no bairro, da parte de cá, pudéssemos nos locomover de carro ou de moto, apesar que os motoqueiros eu tenho visto passando por cima do gramado mesmo, não tem respeito, que infelizmente é uma prática muito grande no nosso país, não é só em São Vicente, mas que nós pudéssemos então ter isso aí quando foi construído. Eu me lembro que eu comentei com uma pessoa, eu não vou citar nomes, a minha intenção não é essa, eu citei com uma pessoa sobre a questão, uma pessoa envolvida na vereança. Falei com uma pessoa que ele era, não me lembro se ele era candidato na época ou se ele já era vereador. E eu comentei sobre o assunto, eu fiquei simplesmente que nem uma paisagem, assim, sem saber a resposta nenhuma. A pessoa não falou nada, nem para dizer: olha, eu vou verificar e eu volto a te dizer, para dar uma resposta para a população. Então eu penso muitas vezes que há um certo descaso por parte das autoridades. Então fica aqui o meu apelo. Esse vídeo eu estou apenas comentando. Agora eu vou mostrar em outros vídeos isso que eu falei e mais algumas coisas. Nós temos lixo jogado nas esquinas e eu sei que aquilo ali não é culpa da prefeitura, isso é falta de educação. Mas eu quero também colocar essas coisas. Lixo nas esquinas, caminhões parados nos lugares errados, sem sinalização correta. Primeiro que a nossa pavimentação aqui não é para esses caminhões pesados, de moradores que moram aqui, acham que ele tem o direito de trazer a carreta dele com um baita de um container, quebrando os fios da rua, parar na porta da casa dele e quem quiser que se vire. Está errado isso também. E eu pretendo colocar isso na rede.
Quando eu colocar isso na rede, eu espero que chegue às autoridades e as autoridades busquem uma solução para nós. Afinal de contas, nós pagamos impostos. Nós somos moradores, somos filhos de São Vicente. Eu sou filho adotivo, mas eu amo essa cidade. Eu não tenho pretensão de sair daqui. Eu sou proprietário. Eu tenho uma residência fixa há mais de 50 anos. Eu vi isso aqui no tempo que as valas eram a céu aberto e hoje está tudo pavimentado. Porém, mais uma coisa, desde quando foi pavimentado, há mais de 20 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, nunca mais eu vi uma manutenção por parte da prefeitura nesses lugares. Quando muito, passa alguém varrendo e pintando algumas guias. E isso é visto a cada 4 anos. Aí a gente já tira a conclusão, o motivo pelo qual a gente está vendo isso. Queridos, um beijo no coração de você, Vicentino, você, meu amigo, meu irmão, a toda a nossa Baixada Santista. Aonde eu puder ir, fazer uma mensagem, mostrar um vídeo, eu não estou pretendendo aqui fazer só reclamação, não. Eu quero mostrar coisas bonitas também. Eu quero poder chegar num lugar e falar, olha, isso aqui antigamente estava assim, assim, assado, olha que maravilha. Olha o trabalho da prefeitura como está sendo bem feito. Eu quero poder fazer isso. Mas então a prefeitura tem que me dar a condição para que eu faça. A intenção minha é manter o vídeo apenas para poder estar alertando. Eu não estou aqui, volto a dizer, não estou aqui para criar nenhum tipo de problema para ninguém. Eu quero ajudar. Claro que no que você vai ajudar, quando você expõe um problema, do outro lado podem achar que você está criticando. De repente alguém da prefeitura vê esse vídeo e vai falar para o prefeito ou para quem quer que seja, ó, esse cara está incomodando, ele está colocando coisa aqui que nós não estamos fazendo. A intenção não é criticar, a intenção é alertar, é levantar uma bandeira para que a prefeitura, se não naquele exato momento ela sai correndo para fazer porque nós falamos, mas que ela já se ponha numa programação. Se ponha numa programação. Tem serviços que eu quero dizer para vocês que eu acho muito legal que a prefeitura faz e que eu nem sabia que existia. Nós temos animais em casa. E há uns anos atrás, morreu um dos nossos cachorrinhos aqui e eu fiquei preocupado. Eu vou enterrar ele, como é que eu faço? Um vizinho falou para mim, não, liga para a Codesave, fala com o número tal que eles vêm buscar. Eu falei, vem? Eu achei até incrível, fiquei meio deslocado. Eu passava nesse tempo muito mais fora dessa cidade do que nela. Eu só vinha para cá para dormir, porque eu trabalhava em outras cidades da Baixada, saía daqui 6 horas, voltava 7, 8 horas da noite, aí estava ligado nisso. Aí a pessoa me deu o telefone, eu liguei, a pessoa do outro lado me atendeu com muita educação e falou para mim, o senhor aguarde que dentro de tantos minutos estaremos passando aí. E vieram, pegaram aquele meu animalzinho, levaram para ser, não sei se é incinerado, o que eles fazem. Poxa, achei legal, um trabalho excelente. Pelo menos não tem desculpa de ninguém pegar um bichinho seu de estimação que morreu e jogar dentro da lata do lixo. Ou mesmo enterrar em qualquer lugar que pode de alguma forma estar criando problema para o lençol freático. Então, eu quero poder falar das coisas boas da prefeitura também. Eu não quero falar de São Vicente somente de coisas ruins. Não me interessa falar de coisa ruim. Falar de coisa ruim não precisa. Isso aí, ela por si só, ela se fala. Tá bom, queridos? Um forte abraço a todos aí. Eu já vou pedir para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, me acompanha. Pode colocar sugestões ali que a gente vai estar buscando informação daquilo que você colocar para a gente poder estar lançando em outros vídeos, tá? Um beijo no coração, fique com o Senhor Jesus